Hoje eu vou falar um pouquinho sobre cuidar do corpo e do espírito, né? Eu me chamo Thalita Vutke, né? Disseram aí que minha família fez parte daqui, eu já nem sabia disso, né? Você vê que o mundo é pequeno, né? Então vamos juntos. Como é a primeira vez que eu estou aqui, então eu vou me apresentar para vocês, né? Quem eu sou, né? Eu sou de formação, sou engenheira, tenho pós-graduação, mestrado, e acabou que a gente estuda daqui, estuda dali, os caminhos vão levando a gente, né? A gente não vai nem notando. Acabou que eu entrei na terapia, fiz vários cursos de terapia holística, eu tenho mais de 30 especializações em terapias holísticas, fiz coach, fiz inteligência emocional, estudo da relação das pessoas, estudei muito a parte quântica, me formei em terapia quântica e é hoje como eu atuo. Sou escritora, como falaram aqui, né? Trouxe hoje meu livro para fazer o meu merchan, claro, né? Faço parte da AVL, que é a Academia Volta Redondense de Letras, e hoje eu estou aqui para a gente falar um pouquinho de espiritismo, como cuidar do corpo e do espírito. E aí eu queria saber de vocês, gente, o que é cuidar do corpo e do espírito? Alguém sabe o que é cuidar do corpo? Uma coisa que eu não estou fazendo. Mas o que é fazer? O que a gente deveria fazer? Alimentação saudável, exercício. Beleza. E realmente, geralmente, quando eu faço essa pergunta, é isso que as pessoas realmente respondem, né? Alimentação, dormir, atividade física, fazer a rotina de médicos, né? Tomar os remédios, ir a médico, fazer exame, e tá tudo certo, né? A grande pergunta é só isso? Falta mais alguma coisa, né? Porque a gente já viu que existem pessoas que fazem exatamente isso e de repente, caramba, tô doente. Então não é só isso. Então, gente, o que a gente precisa para efetivamente ter saúde, né? Para que a gente possa efetivamente ser saudável? E aí eu vou apresentar para vocês os 9 pilares da saúde, né? Que são as 9 coisas que são necessárias que a gente entenda, para a gente entender o que é, na verdade, saúde, o que a gente precisa fazer, tá? A qualquer momento, se vocês precisarem, vocês podem parar, podem perguntar, tá bem? Primeiro pilar, claro, o pilar físico, né? A gente tem um corpo físico e é lógico que tudo isso que vocês falaram, né, é importante. Só que a gente também não leva em consideração que é importante respirar, embora a gente faça, né, e a gente nem note, mas o quanto a gente está ofegante, isso tem um significado, né? Quando eu tô... Olha só o meu estado, como é que eu fico. Eu já fico até tensa, né? Só de respirar com mais fôlego. E quando eu me acalmo, automaticamente a minha respiração também é mais fluida, né? E automaticamente a respiração também, se você estiver tenso e começar a respirar, você automaticamente se acalma. Por isso vem o jargão, né? Calma, respira, né? Porque a hora que dá vontade de bater em quem fala isso, mas é necessário, é importante, né? Beber água é importante, comer bem, alimentação saudável é importante, evitar as coisas que não nos fazem bem também é importante, né? A gente já sabe que é bom evitar álcool, cigarros, drogas, blá, um monte de coisa, né? A lista do que não fazer é grande. Dormir bem, atividade física e médico. Esse é apenas o primeiro pilar, né, gente? E qual seria o segundo pilar? O segundo pilar é o pilar mental. O que seria esse pilar mental? O que é mental, né? Aí a gente separa o exercitar o cérebro. Gente, o que é exercitar o cérebro? Será que é a gente aprender uma coisa nova a cada dia? Ler. Exato, ler, né? Por quê, gente? Porque o cérebro é um dos, talvez o único órgão que nós temos, né? Que vai morrer melhor que nasceu. Né? Então todos os outros eles parecem que vão falhando, né, ao longo da vida. O cérebro é o único que vai morrer melhor do que a gente nasceu, desde que a gente jogue as cartas certas, desde que a gente exercite, desde que a gente leia, desde que a gente aprenda uma coisa a cada dia, né? E a gente vai potencializando o nosso cérebro. E outra coisa que é muito importante também é a gente fazer a nossa higiene mental. E o que é higiene mental, gente? Alguém sabe? Meditação. Seria sim fazer uma meditação, claro, para acalmar o cérebro, pensar coisas boas, né?
Então, se eu sou aquela pessoa que fico remoendo na minha cabeça, praguejando aquelas coisas ruins, eu sou uma pessoa saudável? Não sou, né? E aí eu tenho que perguntar para vocês, quem comanda o que você pensa? O cérebro. E quem comanda? Eu. Isso. Como é difícil comandar o cérebro, né, gente? Parece que o cérebro é um espírito extra que tem dentro do nosso corpo junto com a gente, né? Só que não. Essa é a prova do quanto a gente precisa exercitar, de quanto a gente precisa ter mais contato com o nosso cérebro, para que a gente medite para acalmar e tenha controle sobre o que a gente pensa, né? E aí eu tenho uma pergunta para vocês. Qual é o impacto de um pensamento negativo? Vocês têm essa noção, gente? Porque se eu falo que isso é um pilar da saúde, pensar negativo, qual é o impacto que isso tem na minha vida? Na saúde do corpo. Na saúde. E a gente vai entender como, tá? Por enquanto é só as pouquinhos que eu vou deixar para ler vocês até a gente responder tudo, tá? Terceiro pilar, espiritual. Estamos hoje dentro de uma casa espírita, né? Então a gente tem condição de falar sobre isso. O que é espiritualidade? Espiritualidade é uma faculdade do ser. Muitas das vezes a gente confunde com religiosidade, né? Por que a gente confunde isso? Porque a religião é a nossa ferramenta. É a única? Não, não é. Mas é uma das principais que nós conhecemos. E se estamos aqui, entendemos a importância que ela tem. Porque quando a gente abdica de ter a nossa religião, olha como a gente se sente fraco e impotente perante um mundo que a gente vive, que parece ter mais força do que nós mesmos, né? Obsessão, né? E aí a gente entra na questão da obsessão. Gente, obsessão causa doença? Com certeza, né? Até a Organização Mundial da Saúde já entendeu isso, tanto é que até isso já tem até CID, né? Então, obsessão não é uma coisa... é coisa de espírita. Não, não é. A gente já começa a entender que isso é um pilar da nossa existência. Isso já tem importância e a gente vai trabalhar isso hoje também, tá? Então, a gente já entendeu, né? Quando a gente fica longe do centro, a gente entende qual é o impacto da espiritualidade na nossa vida, né? Como a gente se sente fraco sozinho, como é bom estar aqui nesse calor humano, como a Ana Denise falou mais cedo, né? Da gente estar aqui, eu conheço vocês, vocês me conhecem, eu amparo vocês, vocês me amparam, o dia que eu estou para baixo, vocês me puxam, não é isso? E assim a gente faz o elo, a corrente do bem, e assim a gente é mais forte junto, porque sozinho a gente perde força realmente, né? Quarto pilar, emocional. O emocional é o que a gente vai falar muito hoje. Eu vou falar muito sobre ele. Por quê? Porque ele é o equilíbrio do ser. Afinal de contas, olha só como é que são as coisas, né? Ai, gente, hoje eu não tô bem, acho que eu não vou malhar. Não é assim que a gente faz? Ai, eu não tô bem, eu preciso de chocolate? Olha a gente pra fuga, né? Cada um pra sua, né? Olha a gente indo pra fuga. Porque é o emocional da gente que vai levar a gente pras coisas, né? E aí vem a grande pergunta. Quem comanda o que eu sinto? Deveria ser eu, né? Pois é, mas nem sempre é, né? Vamos conversar muito sobre isso também. Esses 4 pilares são os principais, que eu chamo de pilares pessoais, né? A partir daqui a gente vai começar a ver pilares com relação com as pessoas, né? E a gente começa a entender, então, que a gente tem um impacto na nossa vida negativo quando a gente sente negativo, né? Quinto pilar, pilar dos relacionamentos. Relacionamento com meu filho, relacionamento com os meus pais, relacionamento com a minha família, amigos, blá, né? Gente, para que serve o relacionamento? Interagir. Para quê? Interação, interagir. Interação social. Sim, interação social. Para quê? Pra gente se conhecer. Pra gente se conhecer. Pra gente quem se conhecer? Eu conhecer os outros ou eu me conhecer? As duas coisas. Perfeito. Imagina uma sociedade onde a gente mora sozinho. Eu ia ficar olhando para a floresta ia ficar olhando para mim, até eu entender que eu podia subir na árvore, entender como que eu posso subir na árvore para pegar a maçã, eu ia ficar numa dó, pegar essa lá embaixo, esperando a maçã cair, né? Por quê? Porque a experiência do outro agrega em mim, e a minha experiência agrega no outro, né?
Só que a gente mete os pés pelas mãos, porque a gente não sabe como a gente se comporta. A gente fica à mercê do outro, né? Porque se o outro me provocar, eu vou ser provocado, né? Então quem comanda a forma como eu me comporto? Parece que são os outros, né? Olha aí eu pegando e falando assim, toma o controle da minha vida. Não é isso? Pois é. Então, gente, vamos falar muito sobre isso também. Pilar 6 e 7 são os pilares da contribuição. Gente, o que é contribuição? Trabalho. Vulgo trabalho, né? A gente aprende que eu preciso trabalhar para receber grana de volta, né? Então, esse é o primeiro trabalho, que é o trabalho profissional. Aquele que eu vou lá, faço alguma coisa e recebo grana de volta. Algo de errado nisso? Não. É a primeira forma que a gente entende, pela dor, que a gente precisa contribuir com a sociedade. Porque quando a gente já entende que isso é uma coisa necessária, que isso é uma coisa que eu quero fazer, que isso vem de dentro para fora, eu já começo a exercer a contribuição voluntária. E aí a gente lembra, né, do que a gente aprendeu lá com Jesus? Fora da caridade não há? Perfeito. Então acho que a gente já entendeu qual é a necessidade que a gente tem de contribuir com os outros, né? Primeiro porque a gente precisa de uma grana e segundo porque a gente precisa o tal do propósito de vida, né? Que parece que a gente fica desconexo quando a gente não tem isso, quando a gente não encontra isso. Por quê? Porque isso faz parte dos nossos pilares. E é por isso que toda vez que a gente está trabalhando e está insatisfeito, está fazendo alguma coisa que a gente não gosta, a gente fica doente, né? Oitavo pilar, financeiro. Thalita, dinheiro não pode. Pode. A gente está no nível 3D. Enquanto a gente está vivendo num mundo que tem matéria, a gente precisa de dinheiro. O problema é quando a gente faz a nossa vida exclusivamente por ganhar dinheiro. Preciso somente ganhar dinheiro. Não importa como, não importa os meios. Eu quero só o fim, que é ter dinheiro. Esse é o problema. Contudo, se eu não tenho dinheiro, como é que eu vou comprar os alimentos que eu preciso para manter minha saúde? Como é que eu vou comprar os remédios que eu preciso para manter minha saúde? Como é que eu vou garantir o que eu preciso, o básico da minha família, da minha vida, para poder conseguir ter saúde? Sem dinheiro, a gente pira, né? A gente começa a entrar na necessidade e isso não faz com que a gente fique saudável. Verdade ou mentira? Então, o nosso desafio é encontrar esse equilíbrio entre o excesso e a necessidade, tá? E por último, o último pilar que nós temos é o lazer. Quantas pessoas a gente vê que trabalha, não descansa, acontece o quê? Amontoa um monte de dinheiro para a próxima geração, porque a pessoa acaba se perdendo no meio daquilo ali, né? Então, olha a necessidade que nós temos de olhar todos esses pilares. Existe algum deles que vocês olham e falam assim, não, esse daqui eu posso negligenciar só um pouquinho? Não tem, né, gente? Não tem. E aí, no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente tem lá: as doenças fazem parte das provas e das vicissitudes da vida terrestre. Elas são inerentes à imperfeição da natureza material e à inferioridade do mundo que habitamos. Então, quer dizer que isso aqui quer dizer que se a gente está encarnado, a gente vai ficar doente? É isso? Não? Então, como é que é, então? Depende da vida que a gente vai escolher seguir e levar. Depende da vida que a gente vai escolher. Mas, se eu não sei como que eu cultivo a minha doença, como é que eu vou saber como manter minha saúde? Né? Se eu não sei o que eu faço de errado, eu não vou saber como fazer o certo, né? E a grande parte das pessoas imaginam, sim, eu vou ficar doente com o passar do tempo, porque o corpo, porque a gente vai tendendo a ficar doente, né? E aí eu quero lembrar vocês o seguinte: Jesus encarnou. Jesus ficou doente? Não, né? Não, pois é. Qual é a diferença de Jesus para a gente? Existem muitas. Só que a gente vai ser Jesus em algum momento. Depende de quem? Da gente. Da gente se melhorar, da gente trilhar essa trajetória, né? E aí a gente vai entender que, opa, Jesus que estava nesse nível aqui não ficou doente. O que eu preciso fazer para que eu atinja esse nível também? Porque eu estou longe, né, gente? A gente está longe. Infelizmente. Daqui a pouco a gente alcança, né? Então, o que eu preciso começar a compreender para que eu entenda como eu fico doente, para que eu evite essas coisas e comece a fazer o que me dá saúde?
para que eu pare de dizer que doença é coisa da velhice, porque não é. E aí a gente vai ver, né, que na Gênesis tem esse texto maravilhoso aqui. A ação dos espíritos sobre os fluidos espirituais tem consequências de uma importância direta e capital para os encarnados. Ok? Desde o instante em que esses fluidos, os fluidos espirituais, são veículo do pensamento. Opa, o pensamento pega um veículo, né? Ele vai para algum lugar. Caramba, o que isso aqui quer dizer? Que o pensamento pode modificar-lhes a propriedade. A propriedade do quê? Dos fluidos. É evidente que eles devem estar impregnados de qualidades boas ou más dos pensamentos que os colocam em vibração. Meu Deus, não entendi nada, certo? Todo mundo compartilhou que ninguém entendeu nada, né? Vamos traduzir isso daqui, gente? Então vamos lá. Gente, não é aula de química, tá? Calma, calma. Do que somos formados? Se a gente der um zoom na nossa pele, né? Na pele de qualquer um, tanto faz, somos todos iguais. A gente vai ver que a gente tem tecido, que a gente tem moléculas, que a gente tem átomos, né? O que são átomos? Átomos são esses elementos da tabela periódica. Olha só como é que todo mundo sabe o que é. Se eu juntar 2 átomos de hidrogênio com um de oxigênio, eu formo a... Olha só que lindo, gente. Todo mundo conhece, né? É lógico. Somos feitos disso, né? E o que é um átomo em essência? Eu tenho um núcleo e em volta do núcleo eu tenho os meus elétrons girando, né? Gente, o que é esse núcleo aqui? Até então pensava-se que era a parte sólida da parada, né? Só que não, porque a gente já estudou e já viu que isso aqui é energia. É energia com coisa girando em volta, parece muito, né? Tipo vazio, né? Só que é isso aqui que origina isso aqui. Cadê a parte sólida disso aqui, gente? Aonde está o sólido disso daqui? Não tem o sólido, né? O sólido está aonde a gente enxerga, aonde a gente quer imaginar. Por quê? Porque esse giro do elétron é o que provoca a vibração. E o que é essa vibração? Para que a gente possa entender, imagina que a gente tem um laguinho, né? Paradinho, quietinho. Aí eu jogo uma pedrinha lá dentro. Vai refletir, não vai? Vai fazer ondinhas, não vai? Igualzinho na figura? É a mesma coisa que o elétron faz na atmosfera. Toda vez que ele faz o giro, ele gera essas ondas, que a gente chama vulgarmente de vibração, né? E aí a grande questão é, vibrar mais ou vibrar menos, né? Então, se eu tenho em 1 segundo uma onda, eu tenho 1 Hz. Se eu tenho 1000 ondas nesse mesmo segundo, eu tenho 1000 Hz. Vamos entender de novo? Uma onda em 1 segundo. Ai, que troço lento, que baixo de energia. Mas se eu tenho 1000 ondas dentro de 1 segundo, quanta energia, né? É muita energia. Eu não tenho um vibraciômetro para medir o que eu estou vibrando, se é alto ou se é baixo. Mas a gente não precisa fazer isso, né? Por quê? Porque existe um tal de David Hawkins, né? Alguém já ouviu falar de David Hawkins, gente? David Hawkins, ele é um pesquisador de Harvard, né? Isso aqui é o resultado de 30 anos de trabalho dele, onde ele identificou que quando eu tenho uma vibração tipo 20, 30 Hz, eu tenho um nível de consciência. Então é aqui que a gente entende a parte científica de que quando eu estou vibrando amor, eu estou aqui em 500 Hz, isso é alto, isso é bom. E quando eu estou aqui embaixo culpando os outros, me sentindo magoada, eu estou em 30, 75 Hz, isso é baixo. Então, olha só o que a gente chegou à conclusão até agora. Se eu tenho um sentimento, esse sentimento ele é uma vibração. Essa vibração é o que vai ressoar no meu corpo, é o que eu estou emanando, né? É isso que está fazendo a qualidade dos meus fluidos serem boas ou ruins. E aqui a gente começa a entender que não é bom ou ruim, mais ou menos, tipo qualquer parâmetro. Não existe um parâmetro, né? E o parâmetro está aqui. Tem números para isso. Eu não preciso saber que eu estou girando em 30, 75 Hz, mas eu preciso identificar o que eu estou sentindo. Por que eu estou sentindo raiva? Por que eu estou sentindo culpa? Por que eu não estou me sentindo humilhado? Por que é isso que eu estou sentindo? Porque eu só consigo mudar o que eu sinto primeiramente quando eu identifico. E segundo, quando eu consigo entender o porquê.
Senão eu não mudo, senão eu continuo aquele disco arranhado sentindo a mesma coisa. E aí, gente, o que acontece quando a gente fala em disco arranhado sentindo a mesma coisa? Os pesquisadores também já identificaram que os nossos sentimentos, né, eles são entendidos pelo nosso cérebro e tudo isso gera hormônios. Olha, estou falando de mais um fluido aqui, né? Agora estou falando dos hormônios. E olha, isso é uma coisa material, né? Isso é do corpo, né? Então toda vez que eu tenho sentimentos bons, né? Eu gero serotonina, eu gero ocitocina. Quando eu tenho sentimentos ruins, eu também gero hormônios ruins. E olha que interessante que eles descobriram. Eles descobriram que se eu sinto raiva, eu automaticamente gero hormônios da raiva, né? E esses hormônios, eles não vão ficar apenas aqui. Eles vão inundar todo o meu corpo de raiva. Então, eu inundo literalmente o meu corpo com o sentimento que eu tenho. Que interessante. Então, significa que se eu pegar uma pessoa saudável que sente alegria, que sente amor, que está de bem com a vida, e injetar o hormônio da raiva, ela vai começar a sentir raiva? Sim, ela vai começar a pensar em raiva, a raiva vai inundar o corpo dela todinho, né? E automaticamente ela vai ter vontade de agir com raiva, vai ter comportamentos raivosos. Então agora, gente, ficou fácil. Porque se eu controlo o que eu penso, eu também tenho a possibilidade de controlar as minhas taxas hormonais, eu também tenho a possibilidade de controlar quais são os hormônios que vão me favorecer para que eu consiga ter as atitudes que eu desejo ter. Né? Tá fazendo sentido para vocês, gente? Legal. Então, o que a gente está falando até agora? Né? O que eu tenho até agora é o seguinte: meus pensamentos, eles geram sentimentos. E os meus pensamentos, sentimentos e emoções, eles vão determinar desde o meu comportamento até a bioquímica física do meu ser e automaticamente também impactam no meu DNA. O quê? Impacta no DNA? Tá maluca? Não, gente, isso é verdade. Esse livro é do Chopra, também um neurocientista de Harvard também, muitos anos de pesquisa, reconhecido e renomado no mundo. E esse livro aqui, ele é um divisor de águas, tá, gente? Eu realmente recomendo. Ele fala exatamente o seguinte: nós não nascemos e morremos com o mesmo DNA. O que é capaz de mudar o DNA? Aqui vamos entender, né, gente? Infelizmente, a gente ainda não conseguiu fazer umas mudanças fenóticas na nossa aparência, né? Infelizmente, as mudanças do DNA que a gente vê são mudanças involuntárias e que, infelizmente, não nos trazem coisas boas. Né? Vai chegar um momento onde a gente vai começar a entender isso melhor, né? Mas o que ele diz é o seguinte: isso aqui é uma cadeia de DNA, né? Então eu tenho como se eu tivesse uma escadinha ali, né? Toda vez que eu tenho pensamentos repetitivos, sentimentos repetitivos de baixas vibrações, o que eu faço é encurtar isso aqui. Então eu pego 3 degrauzinhos da escada e faço assim, ó, encurto. Outra coisa que pode acontecer também é o que a gente chama de encurtamento do telômero, né? Que é o finalzinho do DNA e vai dando aquela encolhida. Então o DNA, para desse tamanho, passa a ser desse, passa a ser desse, passa a ser desse. E aí, gente, vamos entender uma coisa então? Se eu vou ter um DNA diferente, eu estou produzindo uma célula diferente, certo? Se é diferente, não é igual. E aí a gente vai começar a ver que a gente vai criar células diferentes. E aí é onde a gente vê que, não sei como que apareceu uma célula diferente que duplicou e, nossa, apareceu uma doença. Onde que começou? Nos meus pensamentos, nos meus sentimentos e nas minhas emoções. Então, assim, você está começando a enxergar agora quão poderosos nós somos. Quanto os nossos sentimentos, quanto os nossos pensamentos impactam na nossa vida, né? E na nossa saúde. E aí a gente vai ter a segunda parte do nosso textinho lá da Gênesis, que fala da fluidez energética, né? Antes disso, deixa eu só recomendar esse livro aqui também, né? Que da mesma coleção, né, do Chopra tem o Super Cérebro. Então, quem se interessar em ter um super cérebro, eu recomendo super esse livro, porque também foi um divisor de águas. Toda vez que você entende o que acontece no seu cérebro quando você tem uma ansiedade, quando você tem uma depressão, você começa a olhar com outros olhos, né? E você começa a ver que se a gente causa essas coisas, a gente também pode descausar, né? A gente tem poder para fazer e tem poder para desfazer, né?
Não vou me focar muito nisso aqui, tá, gente? É só para a gente poder entender energeticamente como funciona a parte dos sentimentos e emoções, tá? Vocês já ouviram falar de chakras aqui? Sim, né? O que são os chakras? São os nossos órgãos energéticos, né? Por que eu preciso dos chakras? Porque, gente, eu tenho um corpo físico, né? E eu tenho o meu espírito. No meio do corpo físico e do espírito, eu tenho o perispírito. Por que eu tenho o perispírito? Porque, veja bem, é como se fosse uma hidrelétrica gerando energia e eu ligar essa energia direto na lâmpada. Não vai dar certo, né, gente? Vai explodir. É muita energia que é gerada para chegar numa lâmpada tão pequena. Então, quais são as etapas que eu preciso passar? Eu preciso passar pela subestação, preciso passar pelos transformadores, decaindo essa energia, adequando essa energia para que eu consiga utilizá-la sem danos, né? E, na verdade, gente, esse aparelho que nós temos, né? Esse corpo físico que nós temos, ele é energia e precisa ser abastecido de energia. Ele não é produtor de energia, ele precisa ser abastecido. Então, se a gente não tem um mecanismo para trazer a energia de lá para cá, daqui para lá, a gente não tem como abastecer esse corpo. E é justamente isso que a gente vê quando há a morte, há o desencarne. Não tem mais um espírito ali, não tem mais um abastecimento de energia, né? Então o corpo entra em decomposição, né? Então a importância desses órgãos energéticos, eles vão transmitir para a gente as energias que a gente precisa. E quantos chakras nós temos, gente? Alguém sabe me dizer? Hã? Eu escuto um zum, mas eu não sei. Aqui eu apresento para vocês 8, né? Só que nós temos chakras em todo o corpo. A gente tem muitos chakras, né? A gente precisa de muitos chakras. A gente tende a falar dos principais. Geralmente as pessoas falam dos 7 principais, né? Esse sexto aqui eles não falam, né? A gente tende a falar dos 7 principais porque eles estão ligados às glândulas, eles estão ligados a órgãos nossos, né? E automaticamente, lembrando da passagem que a gente leu, né, da Gênesis, meu pensamento, meu sentimento vai dar a qualidade do fluido que vai passar pelo meu corpo. Então é a qualidade do fluido que vai passar pelos meus chakras. É a qualidade do fluido que eu estou abastecendo esse corpo físico. E aí eu pergunto, qual é a qualidade do pensamento, do sentimento que vocês têm? Qual é a qualidade da energia que vocês estão se abastecendo nesse momento? A gente tem vários chakras, né? E a gente começa a entender que os chakras estão ligados ao corpo estrategicamente, de certa forma, né? Por quê, gente? Porque olha só como cada chakra está ligado a um sistema, né? Então, quando eu falo do meu chakra sacrosexual, está ligado às minhas gônadas, né? Testículos nos homens, ovário nas mulheres, o que faz isso daqui desequilibrar? Os nossos relacionamentos afetivos, geralmente com cônjuges. Então, é muito comum a gente ver pessoas que têm relacionamentos turbulentos nos relacionamentos íntimos terem problemas na parte de reprodução, nas gônadas e nesse sistema. Da mesma forma, o plexo solar. O plexo solar está ligado ao pâncreas, que é o nosso digestor de emoções, né? Então, toda vez que eu não digiro as coisas que acontecem na minha vida, olha eu com dor de estômago. Imagina só você sentar para almoçar depois de ter aquela DR, aquela briga. Vai descer quadrado, não vai? É lógico, você está ferindo o seu chakra. Obrigada. Da mesma forma, o laríngeo, né? O laríngeo está ligado aqui à tireoide. Quem tem problema de tireoide? Quem tem problema na expressão, né? Quem não sabe se comunicar, ou é muito turbulento na hora de se comunicar, ou então se reprime na hora de se comunicar. Isso já é problema de tireoide. De onde eu estou tirando essas informações, gente? Existe uma coletânea de livros chamada Metafísica da Saúde, que é do Gaspareto com Val Capelli. Né? São 5 volumes que eles falam do nosso sistema. Eles linkam o que eu sinto e aonde que eu estou causando algum desconforto, algum desarranjo. Por quê, gente? Porque tudo o que eu sinto somatiza no corpo físico. Então, eu super recomendo isso aqui também, tá, gente? Super recomendo. E, inclusive, a gente tem um estudo toda segunda-feira lá no Centro Espírita Esperança de Luz sobre eles. Estamos no volume 1.
que é justamente para entender quais são as emoções que geram quais doenças. Porque se eu não sei, parece que é unidunité, né? Parece que é Deus lá em cima, deixa eu ver, vou dar pra você doença. Não, você eu não vou dar não, você tá legal. E não funciona assim, né? A gente tem uma lei da ação e da reação. Se eu acho, tem que ter uma reação. O problema é que a gente não sabe de onde vieram as nossas doenças. Então a gente acha que é unidunité de Deus, né? E tive azar, né? E aí a gente continua com os mesmos hábitos, fazendo as mesmas coisas que nos trazem as doenças. E aí a gente vai no médico, né? Aí o médico dá um remedinho, uma pílula mágica pra gente. E se a pílula mágica não funcionar, o médico é ruim e o remédio não presta. Não é isso? Só que a gente esquece de ver que a maior contribuição da doença é nossa. E muitas das vezes, nem sempre aquele remedinho vai ser o supra-sumo do que a gente precisa. Ele vai dar o alívio que você precisa, mas você precisa fazer a sua parte. E a grande questão é, qual é a sua parte? Né? É isso que a gente não sabe o que a gente precisa fazer. E que a gente começa a ter uma certa lucidez sobre isso, porque se a gente tiver olhos para ver, a gente vai começar a ver quais são as nossas tendências. A gente não é burro, a gente muitas das vezes não quer ver porque dói, né, gente? Eu sei que dói, eu também estou no mesmo barco que vocês. Mas é essa a necessidade que a gente tem, é isso que a gente precisa passar. Né? Porque senão, voltando lá, né, na questão de estou encarnado, isso é uma condição onde eu tenho que ficar doente? Acaba sendo sim, porque se você não está disposto a ver o que você tem que mudar e mudar, você vai ficar doente. Véio. A doença, ela serve para quê, gente? Apenas para dizer o seguinte para você: olha, não está no caminho certo, tá? Tem que mudar para cá. Sabe aquele orgulho? Está na hora de vencer o orgulho. Sabe aquela culpa que a gente sente? Está na hora de vencer isso daí, está na hora de se perdoar e dar um passo à frente. Sabe quando você culpa o outro? Eu sei, não foi legal, o outro não podia ter feito. Mas qual foi a nossa contribuição para o que aconteceu? Então vamos aprender a lição, porque quando a gente aprende a lição, a gente pode viver a vida de forma desapegada, porque essa lição eu já aprendi, eu não vou recair mais nesse erro. Pronto. Quando eu faço isso, eu aprendi o que eu preciso e automaticamente eu começo a entrar normalmente no meu período de melhora. Dúvidas até aqui, gente? Então sigamos. E aí, gente, vem as partes mais duvidosas, né? Do que as pessoas mais me perguntam. Palita, nasci doente. Por quê? Vamos entender uma coisa, gente. Óvulo, espermatozoide, fecundou. O que se forma primeiro aqui? O DNA, né? E aí seria muito leviano de minha parte como espírita que somos virar e falar assim, é coincidência. Porque a gente já sabe que quando a gente tem essa concepção aqui, a gente já sabe quem que é e o que vem fazer aqui, né? E aí, quando a gente cria essa cadeia de DNA, como é que foi criar essa cadeia de DNA? É unidunité? Opa, dei sorte, vim de olho verde, é isso? É claro que não, né, gente? Seria levianidade demais da nossa parte pensar isso, na condição de espíritos, né? Então, a gente sabe que a gente tem o perispírito, e o perispírito carrega todas as informações nossas, o que é nosso. E ele vai precipitar no DNA aquilo que a gente precisa para viver, aquilo que a gente precisa para passar pelo que a gente precisa passar. Não é isso que a gente aprende no Espiritismo? Que a gente tem uma programação reencarnatória e ela começa na parte do DNA. Então, não ache que se você nasceu com uma doença, isso é porque Deus te odeia, né? Porque na condição de espírito, eu acho que a gente já superou isso, né? A gente já tem condição de entender que fomos nós que criamos essa cadeia de DNA. Foi a gente que falou que a gente precisava daquilo ali para que a gente vivesse, superasse e aprendesse uma lição. E aí a gente começa a falar em karma, né? Porque o karma é mais fácil, porque quando é do karma não é meu, né? É do karma e parece que quando eu morrer vai tudo, opa, melhorei, pronto, né? E na verdade, gente, o que é o karma? O karma é uma condição difícil que você trouxe de outras vidas para você trabalhar nessa. O karma ele não vai durar a tua eternidade inteira, toda a sua infinidade de vida. Ele tem fim. E quando é que ele termina, gente? Quando você aprende a lição, ué. Como poderia ser diferente disso? Né? Nem sempre, às vezes a gente insiste tanto nas dificuldades da vida, que nem sempre o aprender a lição é o bastante nesse momento.
Então, às vezes, eu realmente preciso, né? Já deteriorei tanto o corpo físico que, infelizmente, eu vou precisar lidar com esse desequilíbrio um pouquinho mais, né? Nesse caso, quando eu aprendi a lição, quando eu morro, ok, né? Mas não aprendi a lição, morri, e agora? E agora, a carga energética que você carrega, você vai continuar carregando, porque a lição precisa ser aprendida do mesmo jeito, né? Então, essa história de morreu, acabou, também seria a segunda pergunta, né? A doença acaba com a morte? Gente, como espíritas sabemos, não acaba. O corpo, né? O corpo adoecido, ele realmente, a gente para de sentir essa dor, porque a dor é do corpo, né? Mas a carga energética para a gente trabalhar continua. Ah, e como é que ela vai vir na próxima vida? Isso depende de caso para caso, depende de você, depende da carga que você está levando, do que você vai fazer com isso. Contudo, não ache que morreu, parece que você vira um ser evoluído e parece que tudo melhorou, porque na verdade a gente sabe que não é, né? Então, a morte nem sempre é a solução para aquilo, né? Às vezes é uma solução momentânea apenas para a criticidade do problema. Contudo, dependendo do que você faça, você pode até agravar o seu quadro, tá? Tenho um amigo que faz muita caridade, e realmente isso aqui foi uma pessoa que falou assim comigo. Thalita, meu amigo, ele faz caridade. Ele está no centro de segunda a segunda, está no sopão ele vai, está não sei onde ele vai, tudo, ele joga nas 11 e faz de tudo. Mas nossa, como ele está doente? É karma. Para responder isso aqui, gente, eu vou relembrar vocês o seguinte: a gente tem os pilares da vida, né? A gente tem os pilares da saúde. Fazer a contribuição voluntária é maravilhoso, é lindo, precisamos fazer, e a gente sabe disso, porque a gente já entendeu que fora da caridade não há salvação. Agora, deixa eu perguntar para vocês, se eu fizer só isso daqui é o suficiente? Vocês também já entenderam que não, né? Então, não adianta fazer só uma coisa. Não adianta eu vir aqui falar, fazer o meu melhor, chegar em casa e morrer de brigar com meu marido. Não funciona, né? Não adianta eu não querer olhar para o meu lado emocional e não tratar as minhas dores emocionais, porque também não vai adiantar. Não adianta eu praguejar coisas ruins o dia inteiro, embora eu venha aqui e faça uma contribuição voluntária. Não vai funcionar, né, gente? Porque é um tripé, nós somos um conjunto, nós somos um ser holístico, né? Não é uma coisa só. E aí, gente, a última coisa, a última pergunta que me fazem, né? Se a chave da saúde está nos pensamentos e sentimentos, como que eu controlo isso? Vocês já entenderam como que controla isso? Não? Então vamos lá. Tem muitas técnicas para fazer isso, tá, gente? Mas eu não gostaria de ensinar uma técnica aqui para vocês, né? Eu gostaria de ensinar para vocês o que eu fiz na minha vida, que foi de maior valia, né? Que é o que me trouxe mais valor, né? E que foi mais fácil de fazer, tá? Chama-se ressignificar. O que é ressignificar? É dar um novo significado, né? Então vamos entender isso através das pegadas na areia, né? Aquela historinha das pegadas na areia. Vocês já conhecem essa historinha? Já, né? Vamos ver se vocês conhecem pelo ângulo que eu conheço. A história era um rapaz que estava caminhando na areia, né? E ele estava lembrando dos momentos difíceis da vida dele, né? E aí ele olhava para trás e tinham duas pegadas, que na verdade era ele e Jesus. Era Jesus caminhando com ele para que ajudasse ele a enfrentar essas dificuldades, né? E de repente, no momento mais difícil, na lembrança mais dura dele, no momento de maior dor, ele olha para trás e ele só vê uma pegada. E a gente fica, né, daquele jeito com raiva. Poxa, eu fui abandonado no momento que eu mais precisava. Ele não podia ter feito isso comigo, eu não esperava isso dele, né? A ponto de chegar e falar: pô, Jesus, o que é? Você me abandonou? E aí Jesus vira e fala: não, esse foi o momento que eu te carreguei no colo. Então, olha só o que é ressignificar. Eu estou com raiva porque ele não podia ter feito isso, eu estou com mágoa porque eu tinha expectativas e ele não cumpriu a minha expectativa. De repente eu consegui sentir outra coisa, eu consegui sentir gratidão, porque eu olhei a história por um outro ângulo e o ângulo novo foi que Jesus estava me carregando no colo. Lindo isso, né, gente? Lindo isso. Lembrando que quando eu penso diferente, eu sinto diferente.
Quando eu sinto diferente, eu emano diferente. Eu me abasteço de coisas diferentes. Então tudo começa onde? No pensamento. Como eu posso entender os momentos difíceis que eu vivo hoje de uma forma diferente? Como eu posso olhar para essa situação que me dói tanto de uma forma diferente? Né? E aí a gente vai entender que esse é o princípio do perdão, esse é o princípio de tudo. A gente nem precisaria entender isso se nós fôssemos um pouquinho mais espertos e ouvíssemos os mandamentos que nós temos, né? Amai ao próximo como a ti mesmo, perdoai, né? Gente, basta sentir amor. A gente não consegue sentir amor enquanto a gente está preso na culpa, porque a gente sente culpa das coisas, enquanto o outro é culpado pela desgraça que aconteceu na minha vida, enquanto eu tenho expectativas, o outro não cumpriu, e aí eu fico o quê? Magoado. Enquanto eu estou desesperado porque eu não sei o que fazer, eu não vejo saída. Nada disso é amor, né? Voltando lá na tabela Hawkins, culpa, 30 Hz. Olha eu me inundando de coisa ruim. Quando eu tenho desespero, 50 Hz. Humilhação, vergonha, 20 Hz. E a grande dificuldade é entender quando que eu sinto isso na minha vida. Quando foi que eu me senti com tamanha vergonha a ponto de querer fugir de uma situação? Quando foi que eu senti culpa, né? Me senti culpado pelas coisas? Quando foi que eu culpei os outros? Quando foi que eu me senti magoado? Por que eu me sinto magoado? Né? Porque se eu entendo por que eu me sinto magoado, eu consigo dizer, opa, tá, eu me magoei porque eu esperei uma coisa que o outro não tinha para dar. Ele não podia dar. Então eu consigo entender que, tudo bem, acho que eu consigo começar a entender o outro de uma outra forma. Né? O que a gente precisa começar a fazer, gente? Entender que a nossa vida, ela é contribuição de ambas as partes. Eu não faço nada sozinha, né? Como é que é seu nome? Dila. Hã? Dila. Dila. Se a Dila vier aqui e pisar no meu pé, olha só, né? Eu sou palestrante, estou aqui na frente. Ah, tem nada não, tá tudo bem, né? Mas se o meu marido chegar na minha casa e pisar no meu pé, como é que eu vou ficar? Ainda mais se a gente já brigou o dia inteiro, talvez essa seja a gota d'água. O que eu estou dando, gente? Eu estou dando o que eu tenho ou eu estou dando o que eu acho que o outro precisa? O que eu acho que o outro merece? Então, cuidado para vocês darem aquilo que você acha que o outro está merecendo. Porque o segredo da vida, na verdade, é dar o que a gente tem. Né? E para a gente entender o que a gente tem, a gente precisa olhar para dentro. Né? Porque senão eu nunca vou entender o que eu tenho, nunca vou enxergar o amor, a grandiosidade do que eu tenho, porque, gente, somos seres infinitos. Somos filhos de Deus, temos amor, temos gratidão, temos alegria. Aonde está isso dentro da gente que a gente só enxerga essas porcarias aqui de baixo? Aonde está? É claro que está aí dentro. Né? E aí eu quero ensinar vocês como que eu faço para abastecer o meu sistema de coisas boas, né? Porque falar para vocês, pensa em amor. É fácil, né? O que é pensar em amor, gente? Olha só como é que é engraçado. O nosso cérebro é burro. Sabe por que ele é burro? Ele não faz a distinção do que você está vendo, se é verdadeiro ou se é uma ficção. Então, cuidado com as coisas que vocês assistem. Porque vocês pegam um filme de terror para ver, vocês estão ali vidrados no filme. O filme está mostrando um monte de coisa. Seu cérebro está achando o quê? Que está acontecendo com você. O que está promovendo? Reações bioquímicas no corpo inteiro. Olha você se inundando de coisa que nem sempre é necessário. Posso ver um filme de amor? Devo ver um filme de amor. Por quê? Porque se eu vejo essas coisas, do que eu estou me abastecendo? Posso ver um filme de alegre? Uma comédia? Do que eu estou me abastecendo? Qual seria a outra forma que eu tenho, gente? E, na verdade, a mais poderosa, né? Quando foi que eu me senti amado nessa vida? Quais são as memórias que eu tenho de alegria? Minha com a minha família? Minha, sei lá com quem? O que você fez que você teve tanta gratidão pela pessoa que você até hoje, se lembrar, quase chora? E isso é pensar.
Então, quando você pensa, olha você trazendo essa imagem, olha você trazendo esse sentimento, olha como isso é poderoso, gente. Então, o que eu desejo para vocês é que vocês se inundem de alegria, que vocês se inundem de amor. A frequência da cura é a alegria. Então, se hoje tem uma doença, meu maior conselho para vocês é: sejam felizes. Saiam daqui e busquem um motivo qualquer para ser grato, para ser feliz, para amar. Porque é assim que a gente muda a polaridade da energia, que a gente vai abastecer todo o nosso sistema. E automaticamente é assim que a gente promove a cura. Então não tem como falar em saúde se eu não falar em bons pensamentos, né? Que é o ponto de partida. Pensar positivo, pensar, vibrar altas vibrações, né? Então que a gente aprenda a lembrar, ser grato às coisas boas que já nos aconteceram. Como o nosso cérebro é burro, né, ele também não vai saber se eu pegar aqui e começar a imaginar as coisas, né, fechar meu olho e começar a imaginar. Então que a gente possa fazer os quadros mentais positivos para a nossa vida. Que a gente possa fazer quadros mentais de amor, de alegria, de gratidão. Porque é isso que a gente emana, né? Porque a gente tem o nosso campo eletromagnético. Então não adiantou Jesus vir dizer pra gente que o que a gente dá é o que a gente recebe, porque isso a gente não acreditou, né? Aí precisou vir a física quântica provar que a gente tem um campo eletromagnético, que tudo que vai volta, né? Precisou vir a tal da lei da atração, que todo mundo pragueja aí na internet sobre lei da atração, para dizer que se você quer ter saúde, você tem que se sentir saudável. O que isso significa, gente? Você abastecer o seu armazenamento aqui de energias boas. Porque para você atingir alguma coisa, você tem que ser. Como é que eu começo a ser? Pensando, imaginando, idealizando, sentindo, vibrando. Não tem outro jeito, né? A vibração é o que nos coloca em pé de igualdade. Porque a gente não fala que Deus é justo. Aonde está a justiça de Deus diante de tanta desigualdade? De um nasce doente, o outro nasce saudável. Que raio de justiça é essa? O raio da justiça está justamente onde nós somos todos iguais, vibracionais. Então, não importa onde nós estamos, podemos chegar aonde nós quisermos. Porque a igualdade é que nós somos, na qualidade de seres eternos, vibracionais. Se você vibrar, se você atingir a vibração alta, é aqui que você vai ficar, né? E aí eu lembro a vocês o seguinte: a gente está no mundo 3D, né? Um mundo de transição para o mundo de regeneração. Somos nós que vamos fazer o mundo de regeneração. Somos nós os trabalhadores da última hora que imploramos, pelo amor de Deus, eu preciso de mais uma chance. E aqui estamos. Então eu digo a vocês, né, quero encorajar vocês a seguir a trajetória de vocês, acreditando no que tem dentro do coração de vocês. Que o coração de vocês seja o guia de vocês, para que vocês possam ser quem vocês são, para que vocês possam se curar de toda e qualquer doença, para que vocês possam, através do amor, da alegria de vocês, se blindarem contra toda doença e contra qualquer mal que possa vir atingir vocês. E esse é o recado que eu tenho para vocês hoje. Gratidão, gente.